Alerta de spoiler. Se já é muito bizarro o Ray ter clones da Força Danger, imagina da mãe do Henry. E o pior é que eu vi muita gente romantizando isso. Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro Luiz e eu finalmente estou aqui para falar do episódio O Ataque dos Clones da segunda temporada de Danger Force, que foi um episódio que estragou uma teoria minha, como eu já expliquei em um outro vídeo, que no caso foi sobre a perda de poderes da Força Danger, que no caso eles acabaram recuperando nesse episódio muito cedo através dos clones. Só que ao menos eu acertei a teoria bizarra de que a mãe do Henry que iria aparecer nesse episódio era um clone e não a verdadeira. E no vídeo de hoje vamos desmontar o episódio e comentar cada momento, cada detalhe que foi importante. O episódio foi completamente uma sátira ao filme do Star Wars, cujo mesmo também tem o mesmo subtítulo, O Ataque dos Clones. Enfim, a história começa com o Miles, a Chapa e o Bowser fazendo coisas estranhas, fazendo brincadeiras, pois eles acreditam que aquilo ali vai fazer eles de alguma forma recuperar os seus superpoderes. Enquanto a Mika come um sorvete e ela e o Schwoz começam a tirar sarro deles do nada, já que eles estão sendo trollados, porque fazer essas coisas estranhas não vão fazer os poderes voltar, não. Até que eles olham para o Schwoz e para a Mika e dizem: nossa, Schwoz e Mika, vocês são tão engraçados, hein? Tá, eles não disseram isso, mas eu tenho certeza que eles queriam ter dito. Após isso, o Ray aparece com bananas nos seus ouvidos, já que ele também está entrando nessa trollagem, nessa brincadeira, apesar dele nem precisar fazer isso, já que ele está com a sua indestrutibilidade ainda ativa. Não deu nada na indestrutibilidade dele. Enfim, a Força Danger quer ir combater o crime, mas o Ray ainda está um pouco inseguro pelo fato deles estarem sem superpoderes. Até que o Ray dá uma missão a eles, que no caso é levar o monstro do baú para visitar a sua família. Eu não sabia que o monstro do baú tinha uma família. Então os Dangers não queriam ir. Eles não queriam deixar o Ray ali sozinho no ninho do Man, cuidando das coisas em Swellville, porque eles sabem e até disseram para o Ray que o Ray mal conseguia cuidar de si mesmo sozinho. Porém o Ray obriga eles a irem e ainda garante que ele sabe se cuidar muito bem, sim. Só que isso é mentira, porque logo após o ninho do Man fica um caos todo desorganizado e até o Schwoz está perdido no meio dessa bagunça, até que aparece a Menina das Cavernas que ataca o Ray. Menina das Cavernas, essa que já apareceu em outros episódios da primeira temporada da série. E para resolver esses problemas, o Ray e o Schwoz convocam os clones da Danger Force. Após isso, aparentemente a situação é toda resolvida pelos clones. E os clones até mimam o Ray demais, preparando uma roupa bem chique para ele, já que ele tem um encontro com a clone da Chris Hart, a clone da mãe do Henry. Eu acertei a teoria de que tinha uma clone da mãe do Henry por ali no ninho do Man. E o nível de bizarrice do Ray realmente só aumenta a cada episódio de Danger Force. Eu me surpreendo, eu vejo mais claramente esse lado perverso, esse lado louco do Ray. Eu não preciso nem entrar em detalhes o porquê que eu estou falando que isso é bizarro, que isso é perturbador. Afinal, ele fez o clone de uma mulher. Isso significa que ele é obcecado por essa mulher, mas de alguma forma que não é nada normal. Eu vi geral romantizando isso, apesar deles cantarem uma música muito antiga, nostálgica, romântica. É muito tóxico. O Ray foi doente de ter feito isso. O Ray está basicamente usando a mãe do Henry, na verdade a imagem, alguém que é semelhante à mãe do Henry, para suprir a necessidade dele de ter ela. Olha o nível de superficialidade do Ray. E eu preferia que fosse realmente a mãe do Henry original que tivesse voltado, até porque se a atriz estava ali para gravar, o que custava colocar ela de volta de verdade, nem que seja por um episódio só. Sendo que até a versão mirim, a versão mini da personagem, a atriz acabou fazendo, assim como tem a versão mirim do Ray, a versão mini do Ray. Enfim, quando o Ray está distraído, os clones começam a aprontar escondido, roubando a carteira dele, sem ele ver, e o Schwoz começa a perceber que algo de errado não está certo, que os clones estão aprontando alguma coisa, que os clones estão agindo bem diferente do que os originais costumam agir, e que isso poderia ser ruim. Porém, o Ray esnoba dizendo ao Schwoz que os clones são até melhores que os originais. E o clone da Mika tenta assustar o Schwoz, intimidando ele. Depois disso, os clones fizeram um auê na lanchonete Hip Hop Purry. Bagunçaram tudo, roubaram doce de criança, dinheiro, eles fizeram muitas coisas ruins. E nesse momento, o Ray ainda estava entretido com a mãe do Henry, com o clone da mãe do Henry no caso. E ele nem percebeu o que aconteceu. E após isso, todos os clones estão de volta ao ninho do Man. E eles estão com um caixa eletrônico roubado. Eles então conseguem tirar dinheiro desse caixa e o Ray tenta entender o que está acontecendo ali. Mas o clone da Mika joga um grito
acredito nele. E aí que o Ray acordou pra vida. E ele percebe que os clones são maus e tenta levá-los de volta para onde eles pertenciam. Só que a clone da Chris o distrai e derruba ele. Realmente ela agiu como eu imaginava, sendo uma vilã também, assim como os outros clones. Então o clone do Miles teletransporta o Ray para um quarto onde ele fica impedido de sair, fica preso. E os clones começam a ter uma diversão, uma festa ali pelo Ninho do Man. Até destruem algumas coisas, algumas caixas que continham fotos da família Manchester, da família do Ray. Enquanto o Ray, sem querer, acaba ligando para os Dangers originais, mas ele finge que está tudo bem, porque o seu orgulho fala mais alto, ele não quer pedir ajuda. E ele tenta sair do quarto sozinho, mas parece que a força dele não é o suficiente. Porém o Shuos, que estava escondido, aparece e ajuda o Ray, acaba livrando ele do quarto e explica o que aconteceu com os clones. No caso, os clones acabaram tendo contato com o leite picante, e isso fez eles se tornarem do mal. Leite picante é perigoso, cuidado. Até que aí o Ray finalmente se arrepende de verdade e admite que ele errou e diz que aprecia os verdadeiros Dangers e que precisava da ajuda deles, pois eles sim são seus verdadeiros amigos. Olha, o Ray finalmente reconheceu isso. Então ele liga para os Dangers, pede ajuda, se lamenta e praticamente no mesmo tempo os Dangers originais chegam e o Shuos tem um plano que pode desativar os clones, mas eles precisariam de uma distração. E eles chegam na conclusão de que a distração poderia ser o próprio Ray, já que ele que causou tudo. Ele fica morrendo de medo, né, de ser a distração. Só que ele é o culpado, então ele tem que arcar com as consequências do que ele fez. Como distração, o Ray é torturado pelos clones. Eu acho que ele até mereceu um pouco isso. Ele é acertado por raios da Chapa, clone da Chapa no caso, gritos supersônicos da clone da Mika, e até que o Brainstorm original chega e apaga as luzes e depois acende novamente, fazendo o Shuos conseguir colocar os clones para dormir, e a Mika se pergunta o que eles deveriam fazer com os clones agora. Até que o monstro do baú diz o óbvio, que todo mundo já imaginava, que eles poderiam usar os clones para recuperar os seus poderes, através do DNA dos clones. E o Shuos concorda e tem certeza que isso pode dar certo, então eles se acomodam em suas cadeiras e usam uma espécie de capacetes que devem fazer a transferência do DNA. E assim, Volt, Shoutout, Brainstorm e Arrow têm seus poderes novamente. Poderiam ter até esperado um pouco mais para devolver os poderes aos Dangers, mas se eles fizeram assim, temos que aceitar. E esse episódio não deixa claro o que aconteceu no final com os clones dos Dangers. Eles foram deixados nas cadeiras, desacordados. Pode ser que ainda usem esses clones futuramente, quem sabe? Até porque o Shuos quis coletar plutônio dos clones para fazer alguma coisa que não foi revelada em cena. E no final das contas, o Ray comemora a sua vitória, no caso a vitória de todo mundo ali, né? E diz às crianças que eles deveriam dar uma volta no carro Man-Buggy, o que deixa todos animados. Só que o Ray decide ficar ali pelo Ninho do Man, enquanto eles vão dar uma volta. E adivinha com quem que o Ray fica ali no Ninho do Man? Com a clone da Chris Hart. É, ele realmente... não faz sentido. Isso porque, pelo jeito, a clone da Chris e o Ray se resolveram e eu só imagino a cara do Henry vendo isso. Ia ser muito bizarro. Agora, eu me pergunto, será que a clone da Chris vai aparecer em mais episódios de Força Danger? Já que ela resolveu, no final, ficar ali com o Ray, pode ser possível que ela apareça em mais episódios. Apesar de ainda eu achar bizarro isso, bizarro, muito bizarro. Mas e você, o que achou da recuperação dos poderes da Força Danger? O que achou desse episódio? E será que os clones, tanto dos Dangers quanto da mãe do Henry, vão aparecer mais vezes? Comentem aí abaixo que eu vou estar lendo e respondendo. E se você quer saber sobre o próximo episódio de Danger Force, clica para assistir esse vídeo e não esqueça de se inscrever e deixar o like.